Olá, queridos alunos, queridas alunas. Vamos falar hoje sobre técnicas da mediação de conflitos, o processo de mediação, como é que ele ocorre, quais são os objetivos. Bem, primeiro começar, né, pelos objetivos. O que é que a gente espera? O que é que a gente quer alcançar com o processo de mediação? Primeiro, a gente quer identificar conflitos, saber o que é que realmente está acontecendo que está desarmonizando aquela relação. Então, a partir daí, identificando realmente o que está incomodando, qual é o real conflito, né, que está causando prejudicando o diálogo, que levou realmente as pessoas a estar ali naquele momento, é o ponto crucial da mediação. A partir do momento em que se consegue identificar, de fato, quais são os reais conflitos, né? E aí tem aquela classificação que a gente já estudou sobre conflito real e conflito aparente na teoria do conflito, né? Se aplicando aqui na mediação. A gente vai ver vários momentos, em vários momentos aqui dessa aula, assuntos que foram tratados na teoria do conflito que se aplicam nesse momento. Aí vocês vão entender por que começar, né, a matéria pela teoria do conflito. Então, identificação do conflito, é o primeiro ponto. Segundo ponto, vamos saber quais são os interesses das partes envolvidas. E aí, mais uma vez, resgatando a metáfora da laranja, né? Que o interesse na casca, o interesse no sumo. Então, muitas vezes, a relação aparentemente se mostra conflituosa, mas os interesses não são. E aí, a partir do momento que a gente identifica o que as partes querem, quais são seus interesses, a gente pode, né, pacificar e solucionar efetivamente aqueles conflitos. Que às vezes, inclusive, nem existiam, né? Eram aparentes. Então, a partir da identificação do conflito, 2, identificação dos interesses, passamos agora a identificar quais são as características daquelas relações para a gente poder partir para uma solução efetiva. E aí, por exemplo, se a relação ela é uma relação continuada, ou seja, as partes, após aquele processo de mediação, elas vão continuar se relacionando, então a gente precisa também se preocupar com o restabelecimento do diálogo, não é mesmo? Então, a partir do restabelecimento do diálogo, distensionando aquela relação, né, eu pergunto logo, estão bloqueados no WhatsApp? Né? Como é que vocês se comunicam? Né? Estão se comunicando? Estão dialogando? E aí, também, né, identificar se há algum entrave nesse diálogo para distensionar aquela relação, e aí, a partir daí, a partir daquele momento, né, da dissolução, poder caminhar, né, as próprias partes administrando seus próprios conflitos. Porque consideramos, né, que qualquer relação social, ela gera conflito, porque são pessoas diferentes, e quanto mais, né, próxima essa relação, então, maior é a quantidade de conflitos, isso é fato, né, a gente já falou muito sobre isso. Então, partindo desse pressuposto de uma relação continuada, a gente vai tentar dar sustentabilidade, que vocês também já me ouviram falar muito dessa palavra sustentabilidade, mas o que é essa sustentabilidade que eu falo? É a continuidade de uma solução, né, efetiva dos conflitos pelas próprias partes, porque esses conflitos, eles não vão acabar, né, eles vão continuar acontecendo. Pois bem, então, partindo desses 3 pressupostos que nós vimos, que é identificar quais são os conflitos, esses objetivos, né, macros da mediação, identificar os conflitos, identificar os interesses e tornar aquela relação sustentável do ponto de vista da boa administração dos conflitos, né, é o que se espera, é o que se busca, o que se objetiva na mediação de conflitos. E aí, partindo para os procedimentos, né, dessa audiência de mediação, e aí, mais uma vez, né, posso chamar de audiência, de instrumento, de sessão, de modalidade, do jeito que você quiser chamar, tá? Então, a gente vai variando aqui as nomenclaturas, mas fiquem sabendo que todas são, né, plausíveis. Então, a partir desse momento, a gente vai falar de
técnicas, etapas, procedimentos. E aí, como sempre, vocês me conhecem, né? Sabe que eu gosto de pegar um modelo prático e, a partir do modelo prático, ir desenvolvendo, e assim a gente vai, né, falar hoje dessas técnicas e etapas. A primeira etapa, e aí pegando a teoria de Juan Carlos Besula, né, que dividiu o processo de mediação em 6 etapas, vamos caminhar por essas 6 etapas, e dentro dessas 6 etapas, falar um pouco de técnicas dentro das etapas. Mas antes de iniciar, eu quero dizer, gente, que o processo de mediação, ele é um procedimento informal. Então, a gente parte dos nossos objetivos dentro da mediação e vai utilizando as técnicas, né, que Tânia Almeida chama de ferramentas, em seu livro Técnicas de Caixa de Ferramentas, né, desculpa, Tânia Almeida, no seu livro Caixa de Ferramentas, ela chama as técnicas de mediação de ferramentas, e eu me utilizo muito dessa nomenclatura, porque ela realmente é muito adequada. A partir do que se espera da mediação, se objetiva da mediação, e de acordo com o que aquela relação conflituosa me mostra, eu boto a caixa de ferramentas, ou seja, as técnicas da mediação no centro, e vou utilizar as que forem necessárias. Eu digo muito para os meus alunos nas sessões de mediação que eles participam, ao final, né, algumas eu digo, vocês viram que a gente utilizou muito essa técnica, aquela outra, ou ao final eu digo, vocês viram que nós não utilizamos praticamente nenhuma técnica mais apurada de resgate do diálogo, porque não houve necessidade, porque as partes estavam dialogando bem. Então, assim, em algumas sessões a gente utiliza algumas técnicas, né? E outras a gente utiliza, né? Mais técnicas ou menos técnicas, enfim. Vai depender do caso concreto, realmente. Então, o que eu vou falar aqui de etapas da mediação, elas não são estanques, elas não são rígidas, elas podem, a depender do caso, né? Serem todas cumpridas, ou algumas vezes você inverter a ordem simplesmente, ou não utilizar alguma etapa, né? E quanto às ferramentas, que são as técnicas, né? Aí é que há uma variação realmente de caso para caso, tá? Então, fazendo esse parêntese, partimos agora para as etapas da mediação. Então, a primeira parte é a abertura, né? Então, nesse momento de abertura, vale a pena esclarecer, né, alguns pontos cruciais da mediação. Eu acho que o ponto principal é a confidencialidade e o RIPO. O RIPO é deixar as partes muito à vontade, deixar claro que há uma relação de confiança, né, e que tudo que as partes falarem não vai ser utilizado contra elas, né, isso também eu já falei algumas outras vezes, e que tudo que as partes estão falando, considerando que ambas estão de boa fé, são consideradas verdadeiras. E se quiserem apresentar alguma prova, que seja uma para outra, né? Porque aqui, o que uma falar, né? Uma parte falar vai ser considerado 100% verdadeiro, o que a outra parte falar também. Então, isso, gente, dá, né, para as partes envolvidas uma credibilidade no Instituto. E a gente precisa, sim, né, que as partes fiquem à vontade nesse processo de mediação, se sintam acolhidas, né, elas realmente se sintam parte e com bastante tranquilidade vejam que, enxerguem que aquele é o momento, né, uma oportunidade de crescimento, de extensionar a relação, de celeridade, de tudo aqui, todos os benefícios que nós já conhecemos, né, da autocomposição. E outra coisa que eu gosto de falar na abertura da mediação, na primeira etapa, né, explicando o procedimento de mediação, é que elas fiquem bem à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta, tá certo? Quando as partes estão com advogados, eu digo também que eles podem pedir licença para orientar os seus clientes, tá? Para os que estão sem advogados, como eu tenho expertise na área jurídica, né, que não é peculiar de todos os mediadores, mas como é o meu caso, e eu faço muita mediação sem a presença de advogados,
e geralmente as partes, elas não têm, né, consciência das suas obrigações, dos seus direitos, então também fico, né, aberta a orientá-las, a tirar dúvidas sobre questões legais. Eu não faço estratégia jurídica, estratégia processual de uma parte ou de outra. Eu sim faço esclarecimentos sobre o que diz a legislação. Me furto, inclusive, de falar sobre jurisprudência, né? O que pensa o juiz, porque isso é muito particular, né? Mas o que tem na legislação, não. Até porque um dos princípios da mediação é a decisão informada. Como é que eu vou tomar uma decisão, né? Exercendo a função jurisdicional, a função de juiz, né? Eu digo que, naquele momento, as partes são juízes da sua causa. Então, há um processo aí, na primeira etapa também, de empoderamento, né? Extremamente necessário para que as partes se sintam capazes de realmente partir para esse processo de tomada de decisão, né? Sair da sua zona de conforto e decidir seus próprios conflitos. Então, esse momento, essa primeira etapa, gente, ela é muito importante, muitíssimo importante. Por quê? É um momento de você esclarecer o procedimento, é o momento de você criar uma relação de confiança do mediador com as partes, das partes com o instituto da mediação, né, com esse procedimento. É um processo de empoderamento e de esclarecimento, né? Então, assim, realmente é um momento muito importante, a primeira etapa, que é de explicar o procedimento, tá? A segunda etapa é a etapa onde você começa a ouvir as partes. E aí, nesse momento, você pode tanto perguntar, quem quer começar a falar, como também já indicar, por exemplo, se nenhuma se manifestar, e, enfim, se esse diálogo não começar, naturalmente, você pode indicar, né, a parte que nos procurou, a parte convidada, de acordo com o que você achar pertinente. Mas o ideal é perguntar quem quer começar, né, a falar. E aí, né, explicar também que cada um vai ter oportunidade de fala, e que, por favor, respeitem a fala um do outro, né, para que o raciocínio não seja cortado e a gente possa, né, conduzir da melhor forma. E aí, gente, nesse momento, o mediador tem que ficar atento, né, ele tem que estar com o papel na mão, com a caneta, né, e observando todas as formas de linguagem, observando a linguagem corporal, né, observando a fala, né, tentando identificar quais são os aspectos de convergência e de divergência, e fazendo aquilo que a gente falou inicialmente, que é a identificação do conflito e dos interesses, né, das partes envolvidas. E aí, teve uma fala e teve outra, né, partimos para uma terceira fase, que aí essa aí, ela é uma fase crucial também para o mediador. Então, no caso, o mediador tendo feito suas anotações, ele parte agora para identificar, né, questões e interesses. A gente está em conflito realmente. E aí o mediador, com muita cautela, com muito respeito às partes, né, sempre dizendo, abrindo para as partes alguma correção, alguma revisão, e esse é o momento também do reenquadramento, né, esse é um papel tanto do mediador como das partes, acontece naturalmente entre as partes. As partes começam a reenquadrar. Quando você vai fazer o resumo, né, o mediador vai fazer o resumo do que foi falado, e tem produzida pelo mediador, muitas vezes é reconstruída, é refeita pelas partes, né, de uma forma mais fidedigna, né, sem muita emoção, de uma forma mais pragmática mesmo. Não era isso que eu quis dizer, bem, na verdade. E aí é também quando você escuta a outra parte, né, quando uma parte escuta a outra, automaticamente eles passam a fazer uma reflexão do que foi falado, né? E aí, nesse momento, é um momento de um mediador reenquadrar as falas, afastar as pessoas do problema. Então, no momento que ele fala,
Mas o problema é que quando ela me liga, ela é grosseira, ela me esculhamba, ela fala nome feio comigo, nananá. Então você aponta necessidade, né, de pontuar aspectos do diálogo, né? Então, você diz assim, há uma necessidade, né, de cordialidade, de gentileza e de respeito no diálogo entre vocês. E aí você afasta a pessoa do problema, né, coloca o problema, né, como algo genérico e bilateral, né, das duas partes. Eu quero respeito, né, vocês necessitam de respeito no diálogo de vocês, é isso? Então, o mediador vai pontuando e vai trabalhando cada necessidade e tentando reenquadrar as falas, identificar as necessidades e já criando os pactos, né? Quais são os pactos que podem ser criados? E aí, gente, nós podemos tecer, né, principalmente quando há uma relação continuada, nós podemos tecer detalhes, né? Detalhes da fala. Teve um caso que as partes, elas iam continuar morando na mesma residência, né? E aí, um dos pactos foi o bom dia. Dar bom dia. Para vocês verem a necessidade de pontuar detalhadamente, né, os termos do acordo. Por exemplo, numa relação de guarda e visitas, né, guarda e convivência familiar. Muitas vezes o que acontece? Existem alguns detalhes, né, nessa relação. Por exemplo, foi um caso agora recente. O meu marido não está, o pai dos meus filhos, né, o ex-marido, no caso, processo de ruptura conjugal, ele não deu o remédio dos meninos. Então, a gente poderia botar, sim, no acordo, não precisa no acordo, tá só aspectos, né, previstos em lei. A gente pode detalhar, né, o acordo para que efetivamente fique sustentável aquele acordo. Não cumprir horário porque no dia tem aula. Me incomoda muito quando eu mando remédio, e aí isso aí é a questão de saúde, né, desse remédio ser dado, porque foi um remédio prescrito pela pediatra das crianças. Então, assim, existem alguns detalhes, gente, que são detalhes, mas são cruciais para esse processo de mediação, né? Então, você entender, né, identificar esse procedimento, ele é muito importante, tá? Então, houve aí, num primeiro momento, né, um processo, técnicas para empoderamento, houve a técnica do RIPO, que é traçar uma relação de confiança no instituto, entre as partes e o mediador, né? E na segunda etapa, houve a escutativa, né? Na terceira etapa, o reenquadramento, o afastamento das pessoas dos problemas, a identificação de pontos convergentes e divergentes, ou seja, a identificação do conflito e dos interesses, né? E a partir daí, numa quinta etapa, né, a gente começa a delinear todo o acordo, né? Você vê que a gente vem desde sempre, mas vai formalizar e realmente reduzir a termo esses acordos para após, na sexta etapa, né, formalizá-lo, que é o que a gente já viu, né, quando nós vimos a mediação e a conciliação extrajudiciais, né, a processo de formalização, o documento, né, desse acordo, que vai torná-lo líquido, certo e exigível, vai torná-lo um título executivo, que, a depender da matéria, vai poder ser judicial ou extrajudicial, né? Nós já falamos disso na mediação e na conciliação extrajudicial, né? Como é que a gente formaliza um documento jurídico, né, de acordo para que se constitua título executivo extrajudicial. Então, o extrajudicial, a gente tem, né, limitação de matéria. E
a formalização, a gente tem que ficar atento, né, à liquidez, à legalidade, né, e realmente a possibilidade de cumprimento, de efetividade daquele acordo. Então, gente, após toda a formalização do acordo em um documento jurídico, né, que não necessariamente, mas é o ideal que se espera que se constitua título executivo, seja judicial, seja extrajudicial, com liquidez e exigibilidade. Então, partimos para a leitura, para o fechamento, né, dessa sessão, dessa audiência de mediação e conciliação. E aí, com a leitura desse termo, faz-se algum ajuste, se houver necessidade, né? É importante verificar, de fato, se sempre, ainda na etapa, na quinta etapa, né? Que é a etapa onde está se delineando os acordos, se esses acordos têm condições realmente de ser cumpridos. E aí, nesse sentido, né, a gente parte para essa formalização, leitura e explicar, a partir de agora, né, quais são os efeitos daquele acordo. E sempre, gente, deixando a porta aberta para que essas partes, em não tendo êxito, ou mudando, simplesmente aquele acordo, ele foi efetivo durante um período. Mas nós somos seres dinâmicos, nós mudamos, né? As situações, elas mudam, as pessoas mudam. E aí, nesse sentido, deixar as portas abertas para que aquelas partes possam retornar, né? Em havendo necessidade, e retomar aquela discussão, né? Para um novo acordo. Então, é importante, né, que aquele acordo, né, ele seja sustentável, sim, seja cumprido, mas também é muito importante deixar claro que a inadequação, né, a médio e longo prazo daqueles acordos, daqueles termos, podem ser revistos, né, tanto entre as partes, se for consensual, né, se elas realmente ficaram imbuídas desse propósito do diálogo, né, da solução pacífica de conflitos, pode, inclusive, haver uma negociação entre as partes, né, ou o retorno delas, né, para um outro procedimento de mediação de conflitos. Bem, agradeço a atenção de vocês, espero ter me feito entender, né, e quaisquer dúvidas, né, estamos à disposição para esclarecê-las. Lembrando que esse vídeo vai estar disponível, né, o acesso pelo YouTube e no Unifonline, tá? Um grande abraço, saudações acadêmicas.